Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição de Desporto na antena da Onda Viva, agora que estamos com 6 minutos depois das 2 da tarde. Emissão hoje, como prometido, para falarmos sobre esta última situação no Campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim, em que se deu o afastamento, a suspensão da equipa sénior do Leões da Lapa Futebol Clube, uma suspensão devido ao facto de um jogador estar federado numa equipa da Associação de Futebol de Braga e ter sido utilizado também no campeonato e, portanto, a implicar esse afastamento, segundo ditou a organização recentemente. Este é um assunto que nas últimas semanas realmente tem dado muito que falar aqui no Concelho da Póvoa de Varzim, sobretudo no campeonato de futebol interfreguesias, não só entre os diretamente envolvidos, o Leões da Lapa e também a organização, mas também, ao fim e ao cabo, todos os clubes, e quem gosta de desporto tem estado atento a esta situação, que de certa forma já não é a primeira vez que acontece, embora em diferentes moldes já tenha acontecido afastamento de outras equipas também no meio do campeonato. Hoje, para falarmos sobre esta situação, convidamos os elementos diretamente responsáveis, as partes interessadas, a organização, através do presidente da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim, o Sr. António Pereira, e também o presidente do Leões da Lapa e também treinador da equipa de futebol sénior, Pedro Casanova. Eles que estão aqui para dizer de sua justiça o que é que está mal, o que é que está bem nesta situação. Vamos começar por dar a palavra então ao Pedro Casanova. É a sua equipa que está fora nesta altura do Campeonato do Interfreguesias. Tem dito nos últimos dias, desde que esta situação se tornou pública, que sentem alguma injustiça por tudo o que se verificou. Vamos então, Pedro, começar a explicar como é que isto surge, como é que este problema surge no Leões da Lapa. Boa tarde, João. Em primeiro lugar, estamos a corrigir uma coisa do que disse. Nós não dissemos que consideramos isto uma injustiça. Sentimos-nos lesados na prática do desporto, nomeadamente o futebol no Campeonato Interfreguesias, por esta decisão que foi tomada. Esta é uma situação que surgiu no jogo com o Aveiro-Mar. No final do jogo, a equipa do Aveiro-Mar apresentou um protesto sobre esse mesmo jogo. Depois foi proferida a decisão de aplicar a derrota nesse jogo por estarmos a jogar com um atleta que estava federado, situação que nós não sabíamos, que desconhecíamos. Nessa altura falei com o atleta para saber efetivamente o que é que se tinha passado, que ele confirmou-me que realmente tinha estado em agosto e até meados de setembro a fazer, a treinar a experiência numa equipa de Braga, e que depois de alguns treinos lá ter estado decidiu não continuar por causa de horários e questões de trabalho. Regressou à Póvoa. Nessa altura perguntou lá se era necessário trazer algum documento para poder jogar cá. Disseram-lhe que não, tudo bem, e cá a nós ele nunca nos disse nada, a não ser quando foi confrontado com a situação. Pronto, e depois desta situação surgir, tentámos esclarecer a situação e resolver o assunto junto da organização. Fizemos na altura, foi-nos comunicado que a derrota daquele jogo estava consumada, como era lógico, aí não havia nada a dizer. O facto existe, não há dúvidas nenhumas, o atleta estava inscrito por essa associação. Depois aqui há a outra parte da situação, que eu acho que aqui sim não foi feito, ou não foi tido em conta alguns atenuantes que deveriam ter sido levados em consideração. Como eu já expliquei em outras ocasiões, consideramos que não está em causa o infringimento do regulamento, porque esse existe, não é um facto, não há volta a dar, mas depois há atenuantes que deviam ter sido levadas em consideração e que não foram, nomeadamente o facto do atleta nunca ter jogado na outra associação, comprovadamente, não ser do conhecimento da nossa parte essa situação do atleta, porque nós não acho que ninguém faz no Interfreguesias pergunta aos atletas todo o historial dele, porque não é normal se fazer, e fomos na realidade surpreendidos depois com a decisão final
de exclusão da equipa sénior, que obviamente nos deixou bastante insatisfeitos com a situação e não traídos, como li ainda esta semana num jornal, que não foi isso que eu disse. Sentimos-nos insatisfeitos, sentimos lesados nos princípios que são não só os princípios do Leões da Lapa, mas também os princípios e o espírito do Interfreguesias, no qual ele foi desde há 30 anos constituído, que é essencialmente promover o desporto no concelho. E nisso sim sentimos lesados e foi isso que tentamos transmitir, não só junto da organização, mas também em público, quando esta questão se tornou pública. Esta é uma situação que nós também temos acompanhado nas últimas semanas, e este é um programa, já agora também aproveito para dizer que está não só a ir para o ar em direto, mas também pode ser visto, tenho essa informação de que também está a ser transmitido o vídeo em direto através do site da Rádio Onda Viva. Se já está habituado a acompanhar-nos ao domingo para ver o futebol, os jogos do Varzim, também já sabe como deve proceder através do nosso site. Entre em www.radioondaviva.pt, clica em Onda Viva TV nessa secção, espera apenas alguns segundos e depois fica a ver as imagens então deste debate que coloca frente a frente o presidente do Leões da Lapa e também o presidente da Associação de Futebol da Póvoa de Varzim, António Pereira. António Pereira, que esteve a escutar certamente atentamente as palavras do Pedro Casanova, conhece esta história também desde o seu início, a partir do momento em que o Avermar faz a reclamação, digamos assim, da irregularidade. António Pereira, da parte da organização, foi tudo feito conforme os regulamentos? É isso que nos tem dito quando temos falado? Muito boa tarde a todo o auditório. Normalmente, e nestas coisas, pronto, as situações surgem quando há irregularidades, porque não havendo irregularidades um campeonato é muitíssimo bom. Neste caso, com o Leões da Lapa, a organização cumpriu religiosamente o que determina a legislação do regulamento. O Leões da Lapa inscreveu o atleta, ou o dirigente, não é? Por assim dizer. O dirigente treinador é o responsável, no meu entender, da inscrição desse atleta. A equipa de cenas do Leões da Lapa, na pessoa do Sr. Pedro Casanova, como treinador e como dirigente no nosso campeonato, tem por obrigação de saber o regulamento, conhecer o regulamento. Nós não infringimos nada ao regulamento, não fugimos. Aliás, ele próprio disse-me precisamente que enfim, infringiu precisamente o regulamento. Ao infringir o regulamento tem que aceitar as regras, porque não se pode mudar regras a meio dos campeonatos. Os regulamentos são, no início, perante todas as associações, aprovados. O Leões da Lapa aprovou o regulamento no início e sabia precisamente que isto poderia acontecer se os jogadores deles estivessem irregulares. O Avermar protestou, tem todo o direito a protestar e, como disse o Sr. Casanova bem, ganhou o protesto. Lógico que infringiu as regras. Outros jogos que nós tivemos que ver o dossiê na totalidade. E porquê? Porque outras equipas também jogaram com os Leões da Lapa e aquele jogador participou nesses jogos. Se participou nesses jogos, automaticamente nós temos que dar o seguimento como diz o regulamento. Eliminar a equipa depois de ter feito 3 jogos, é o que diz lá, e mais. Aliás, há um capítulo que toda a gente ainda não falou nele, que uma equipa, um atleta não pode estar inscrito em 2 lados. O artigo diz, precisamente no regulamento, que não é permitido, automaticamente que perdia os jogos. Ele estava inscrito em Braga, na Associação de Braga, na Federação de Futebol Popular Portuguesa de Futebol, e ao mesmo tempo, pronto, é um jogador federado que não permite no nosso campeonato estar inserido. E, portanto, baseando-se nesse facto, foi ditado o afastamento da equipa. A equipa que foi suspensa inicialmente, portanto, enquanto este processo decorria, essa fase, como é que foi vivida pela equipa? O que é que se tentou fazer para evitar essa suspensão, Pedro? Não, essa fase foi vivida pela equipa sempre na expectativa de que isto se resolvesse de uma forma favorável para toda a gente. Quando digo favorável para toda a gente, é para o campeonato, que acho que faz falta o campeonato ter as equipas todas do concelho,
e favoravelmente para os jogadores, porque mais do que ninguém eles gostam é de praticar desporto, de jogar à bola, e estavam privados de o fazer. Daí essa fase foi uma fase com alguma intranquilidade no seio da equipa, não sabíamos muito bem o que é que nos esperava. Pronto, e foi-se tentando a jogar e mantendo-os a treinar, de forma a que se tivesse resolvido da forma conveniente, estariam aptos para competir logo de seguida. Em relação ao que diz o Sr. António Pereira, dos regulamentos serem aprovados e não serem, também eu disse numa entrevista que fez, que normalmente as associações têm opinião e são livres de propor algumas alterações aos regulamentos. Se calhar não se lembra, mas eu relembro que o Leões da Lapa nas 2 últimas épocas teve o cuidado de, no final de cada uma, apresentar precisamente à organização algumas sugestões de alterações ao regulamento. Nenhuma delas obteve resposta em nenhuma das ocasiões. Nenhuma delas foi levada às reuniões iniciais de trabalho, conforme o Sr. António Pereira diz que existem antes do campeonato. Por isso significa que as opiniões das associações não servem para rigorosamente nada. Os documentos estão lá, se ele não estiver eu posso facultar cópias novamente, e nenhuma destas situações que nós sugerimos foi sequer discutida para fazer parte dos regulamentos. A alteração dos regulamentos também não é bem assim. Conforme nós apresentamos um caso curioso e escolhemos esse por ser a coincidência das mesmas equipas, e recorda-se perfeitamente desse caso. Há 3 épocas atrás, nós tínhamos um jogo marcado da taça em Beiris com a equipa do Abeiro-Mar. A equipa do Leões da Lapa estava presente no campo a realizar o jogo, assim como a equipa de arbitragem. E a equipa do Abeiro-Mar não apareceu ao jogo. Segundo o regulamento, e é esse que é a nossa bíblia do campeonato, do qual o Sr. António Pereira faz sempre questão de se reportar, o regulamento diz que a falta de comparência, a equipa incorre numa penalização de derrota com 3-0 e uma multa de 200 euros. E isto não foi o que aconteceu nesse jogo. Nesse jogo nós fomos obrigados a realizá-lo passado 2 semanas. Se isto não é ir contra os regulamentos, não sei. Não consigo perceber. Por isso é que eu digo que os regulamentos são essenciais no campeonato, não tenho a menor sombra de dúvida, acho que fazem todo sentido de existir, como em qualquer situação. Agora eles depois devem ser analisados consoante as situações, porque as situações não são, muitas vezes infringem o mesmo ponto ou artigo do regulamento, mas têm atenuantes que devem ser levadas em consideração, que eu continuo a dizer foi aquilo que não foi feito neste caso. Não foram levadas em consideração as atenuantes que nós apresentamos e deu-se este desfecho que aconteceu, né? Que lamentavelmente aconteceu. Privou-se 25 atletas de praticar desporto durante mais 5 meses e é isto que a nós nos custa perceber e entender, quando objetivamente o espírito do campeonato não devia ser este, porque isto é um campeonato popular, nem sequer é amador, conforme muitas vezes se diz. É um campeonato popular onde as pessoas estão por gosto, dedicam muito do seu tempo que privam a família e muitas vezes questões de trabalho para poder se dedicar à prática do futebol e à atividade, incluindo também aqui todos os treinadores e dirigentes que existem. E depois chega-se a este ponto em que não temos uma equipa de 26 atletas, porque eu continuo a contar com o atleta que causou esta situação toda, porque ele faz parte do grupo e continua a treinar connosco, onde nós agora, olha, vamos treinando todas as semanas e vamos jogando felizmente todas as semanas em outros sítios que nos recebem bem e que acham que nós temos valor para estar a competir. Sr. António, esteve a ouvir, houve aqui 2 pontos importantes que o Pedro abordou, que foi a não análise, aparentemente, daqueles documentos com propostas de alteração aos regulamentos
e esta questão dizendo que o regulamento não foi cumprido há 3 anos naquela situação, envolvendo então mais uma vez o Aveiro-Mar e o Leões da Lapa. Por isso mesmo as reuniões de trabalho são para estes assuntos. Se nas reuniões de trabalho iniciais que nós fazemos todos os anos o Leões da Lapa não apresentou as questões que está a enumerar, automaticamente elas não foram discutidas. Se são discutidas num documento em quem manda para a organização e depois na altura das reuniões de trabalho não são discutidas porque o Leões da Lapa não levantou estas situações, automaticamente só se discute e se aprova e faz a legislação desse mesmo regulamento através precisamente daquilo que é discutido nestas reuniões de trabalho. Mas então, por isso, se manda as coisas... Senhor Casanova, foi enviado dois comunicados, duas sugestões. Eu ouvi com atenção, claro, se me deixar falar, tudo bem. Se não me deixar, então fala só o senhor. Falo no fim. Acontece que nestas reuniões de trabalho, quando são apresentadas, toda a gente tem o direito de apresentar as questões para se alterar, mudar e até modificar a situação na totalidade. Unicamente as pessoas trazem os seus rascunhos, discute-se 2, 3, 4 reuniões de trabalho que se faz todos os anos e depois aprovam-se. Todas as associações aprovaram aquilo que foi discutido. Não houve ninguém a dizer este ponto ou este ou aquilo que foram discutidos, de dizer que não se aprovaram. Aprovou-se aquilo que as associações quiseram. Não houve imposição da organização de não alterar este ou aquele ponto que eles apresentaram. Confrontámos, vimos os prós e os contras, colocámos em votação e nessa votação, precisamente, fizemos a legislação que foi aprovada nessas reuniões de trabalho. Quanto aos jogadores em estarem, por exemplo, neste caso, e já aconteceu noutras situações em que já foram outras equipas eliminadas ao longo dos 30 anos, também devido a estas situações de irregularidades. Os jogadores não deixam de jogar e participar. Eu sei que alguns jogadores até já estão inscritos dos séniores dos Leões da Lapa noutras equipas. Por isso, à partida, não deixam nunca de jogar no Interfreguesias. Eles, se quiserem, podem participar noutras equipas. Não participam este ano nos Leões da Lapa e regressam para a próxima época ou daqui a 2 épocas, quando eles muito bem entender. Por isso, a organização não lhes corta as pernas deles poderem jogar. Deixa-os jogar na mesma. Por isso, é uma situação que, à partida estes jogadores têm na mesma faculdade de poderem participar e jogarem nas equipas do Interfreguesias. Quanto ao documento que o Sr. Casanova diz que não entregou à organização nenhum documento a dizer que ele estava inscrito ou que estava dispensado na equipa de Braga. Nunca o fez. Quando fez a inscrição dele, não fez nada disso. Inscreveu o jogador. Eu não sabia. O jogador normalmente. Muita gente já o sabia. Já? E o próprio documento. É pena eu não saber, porque a obrigação de validar as inscrições e depois, é sua. Depois do Abarmar toda a gente sabia. Depois do Abarmar toda a gente sabia. Depois do Abarmar, claro, também eu nessa altura já a Associação de Tibães diz, não desvinculou o jogador na declaração que mandou para o Conselho Superior de Justiça. Diz, pertence aos quadros. Por isso, se pertence aos quadros, está inscrito. Não pode participar em 2 associações. No nosso campeonato não deixa. Por isso, mais uma vez eu digo, e o Sr. Casanova se calhar não gosta muito da palavra que eu digo, que cumprimos com o regulamento religiosamente. Quando lhe apetece. Pronto, isso é uma opinião. É a minha opinião. É a sua opinião. É a minha opinião. Agora, o caso há 3 anos da Taça da Póvoa, que não terá sido cumprido. Isto já foi há 3 anos, de lá para cá, as alterações mantêm-se. Por isso, vamos continuar conforme estamos no atual, que é o campeonato atual. E o Sr. Casanova, neste momento, para mim, no meu entender, é o culpado número 1, precisamente da equipa dos Leões da Lapa estar afastada. E eu ponho-lhe aqui um ponto muito, muito concreto sobre o não conhecer no nosso regulamento. Foi fazer um jogo de séniores a Amorim, podia efetuar o jogo sem as licenças. Se tem dirigente, se tem gente à altura na equipa a comandar, a equipa podia jogar com os bilhetes de entidade. Não o fez porquê? E perdia o jogo por 3-0 e a multa de 200 euros. Porquê que não o fez? Porque não está dentro do regulamento, se calhar não está dentro do regulamento e ao mesmo tempo também, enfim, a culpa se calhar foi da organização. Mas quer que ele responda? Pode responder à vontade, não tem problema. É fácil. Aí mais uma vez impor a má vontade de toda a gente.
Má vontade da Má organização. vontade, mas eu não estou a falar na organização. O senhor é que está a dizer. Não. Imperou a má vontade de toda a gente, nomeadamente dos seres do Amorim. Ok? Mas esse jogo a mim não me preocupa para nada. Perdia Para 3-0 na mesma, 200 É euros de igual, multa. não estou preocupado com isso. Não Ok. estou preocupado Pronto, com isso. Muito bem. E vou voltar atrás àquilo que o senhor disse. Foi posto à votação o regulamento deste ano quando? Nas reuniões de trabalho preparatórias. Correto. Nas reuniões, Sim, senhor. quando devia ser nas reuniões de delegados, certo? E as reuniões de trabalho, você sabe como é que elas são compostas? Estou a fazer uma pergunta. delegados. Estou a fazer uma pergunta. Eu estou-lhe a Não é? responder. Pronto. Será feita pelos E delegados, depois, pelas associações. o senhor diz que os jogadores dos Leões da Lapa podem estar inscritos noutras Correto. equipas. Não pode. Porquê que não o pode? regulamento diz transferências de dia 15 de dezembro a 15 de janeiro Sim. em cada época para todos os escalões etários. Sim. É obrigatória a apresentação de ofício do clube a autorizar mais licença. Mas o senhor... Deixe-me acabar. Tá bem, Nós não apresentamos desvinculação de nenhum atleta, nem apresentamos licenças. Mas- Ponto. Tá bem. Chegando àquilo que o senhor disse há um bocado, que ninguém ainda falou nesse ponto, mas eu sei dele, nenhum atleta pode jogar em duas equipas no mesmo campeonato. O senhor ainda agora o disse, certo? Como é que estes jogadores vão poder jogar em duas equipas? É muito fácil, amigo. É? E o senhor sabe muitíssimo bem que já Não sei, o senhor é que sabe os regulamentos, não sou eu. Neste Não sou momento eu. não estão presentes os atletas dos séniores, dos Leões da Lapa, não estão presentes na inscrição dos Leões Fizeram da Lapa. parte do campeonato 2012-2013. Fizeram parte Para ir mas para o outro lado tem que ser por transferência. Não, neste momento É o que diz o regulamento. desapareceram precisamente da inscrição dos Leões Não, da eles Lapa. desapareceram. Desapareceram da inscrição dos Leões da Lapa e podem ser inscritos por outra associação. Eu disse isto na última reunião, o senhor não estava lá. Não, não estou, não tenho que ir às Nem reuniões. precisa ir, não nem preciso precisa ir. ir. Tem lá gente capaz para com estar lá e para certeza. falar. E se com calhar certeza. é por isso que isto acontece. É que Isso, nós somos discordamos de não muita sei porque coisa. é que o seu diretor desportivo disse que a equipa de cenas não era com ele. Se é um diretor responsável. Que a equipa de cenas não era com ele? Sim, não era da responsabilidade dele. No dia em que aconteceu a situação do Avarmar, o Sr. Agostinho Regufe, na sede da associação, disse, quando foi-lhe apresentado, ele disse, não, isso não me pertence a mim, porque a responsabilidade dos cenas não é da minha autoria. Por isso, à partida, e que não havia nada a fazer. Ele disse isso no balcão da associação, que os séniores era da responsabilidade do Sr. Casanova. Por isso, à partida... Os séniores e todas as outras equipas são da minha responsabilidade. Não, o diretor são todas. responsável então para que São todas. Em última instância são sempre responsabilidade minha. O senhor pode minha. supervisar, segundo diz a legislação. Então? O senhor pode supervisar, mas se o senhor tem um diretor desportivo, um responsável desportivo... Existe por algum motivo. Com certeza. Pronto. Existe por algum motivo. E essencialmente para estar presente nessas reuniões e fazer o barulho que achar que deve fazer. Com certeza, nunca ninguém lhe proibiu. Não é? Nunca ninguém lhe proibiu. Se ele esteve nestas reuniões de trabalho, no início, automaticamente ele punha essas questões que o senhor lhe está a dizer, está a apresentar, e que todas elas são discutidas, se foram aceitas ou não. Nunca nenhumas são discutidas. E o senhor sabe muito bem. Não são discutidas. Nunca nenhumas são discutidas. Porque não são. Porque os regulamentos aparecem já pré-feitos e estão feitos. Pergunta, é verdade. Nesse aspecto, mas é verdade, sabe que eu fiz parte aspecto, disso. Eu não queria, fiz parte eu não queria reuniões falar durante muito tempo também. Ouça, isso é muito eu bom. não queria. O senhor fez parte das reuniões, sim senhora. Não fiz? Fazia sim senhora. Mas unicamente nas reuniões de trabalho, de certeza absoluta que são discutidos e todas as associações. E a Rádio Andavia pode ir lá perguntar, precisamente numa reunião às quartas-feiras, nós temos a porta aberta para as pessoas. E vão lá perguntar às associações como foram feitas as reuniões de trabalho e o que foi aprovado e não aprovado. E ao mesmo tempo também pode perguntar às associações se este ponto em que a organização assumiu, se estão de acordo ou não. Porque o senhor diz no jornal que as associações não estavam, que estavam a favor que não estavam a favor da eliminação. Sim. Se perguntar às associações que estão inscritas no campeonato interfreguesias, o senhor ouve de viva voz o que elas têm-lhe a dizer. E também leu o que eu respondi a isso. Se leu as notícias, leia todas. Só leio as partes que interessam. Eu só leio que toca o que lhe interessa à organização. Não me interessa. E o que disse em relação a isso foi que essas pessoas deviam, no mínimo,
ou o que deveriam fazer não era transmitir ao Leões da Lapa essa opinião, era transmitir nas reuniões de delegados à quarta-feira. Mas ninguém transmitiu. Foi isso que eu disse. Mas ninguém transmitiu. Certo? Foi isso que eu respondi. Nem mesmo o responsável, o Leões da Lapa, não contestou precisamente a situação desde o 4 de dezembro. Mas contestar o quê? Se aparece um comunicado. O senhor entrega uma decisão no fim da reunião, num envelope. A mentira. Porque o senhor está a ser mentiroso nesse aspecto. Esta última vez foi entregue. Os documentos são entregues logo no início. Quando ele foi Os documentos são entregues logo no início, Sr. Casanova. Então é pena o Sr. Agostinho, se estiver a ouvir, e que ouça, que entregue uma carta quando vem assinar a ata. Isso aconteceu nesta última reunião, nesta última decisão. Também. Nas anteriores foi entregue no fim da reunião. Foi. Olha que não. Foi. Olha que não. Todas as cartas. E mais aparece no site em que a organização deu um computador para que toda a gente, todos os delegados e responsáveis desportivos e mesmo a própria direção, através desse computador, visse os e-mails que tinham recebido, a correspondência, o site e essas coisas todas. As comunicações. O senhor diz que não tinha comunicação de nada. A partir do dia 4 de dezembro, que se lhe manda um ofício, aliás, um ofício. Não mandou, publicou no site e foi-nos entregue na quarta-feira a seguir. Com certeza, na reunião é publicado antes dos outros saberem. E à segunda-feira, os lesados devem ser os primeiros a saber. O Conselho de Disciplina funciona à segunda-feira e através disso, todas as semanas, à segunda-feira, você tem lá os castigos. Tem todas as penalizações e tem todos os comunicados. Por isso, a partir daí, você já pode processar aquilo que tem muito em conformidade com o regulamento. Por isso, nessas reuniões, nós entregamos, quando vem assinar a ata, os cartões dos castigados, que já estão livres e poder jogar, e as cartas, mas podemos ser, o está a dizer que foi no fim, e eu estou a dizer que foi no fim, e as comunicações anteriores foram entregues no fim. A exceção foi esta última. Eu acho que no fim nunca foi entregue nada, mas o senhor é que sabe. O senhor é que sabe, estava lá e resolveu. Não, eu não estava lá. Quem estava lá era o diretor desportivo e foi isso que ele me todos os comunicados. E estava mais um delegado. Todos os comunicados e a correspondência são entregues na altura de assinar a ata. E é no início, depois de eu ver a jornada que ficou assento da semana anterior, a ata lida, assinada, entrega os cartões e a documentação toda que houver para entregar a cada associação. Por isso, duvido muito que fosse entregue. Duvido que fosse entregue. Eu também não posso duvidar. Com certeza, é lógico. Eu não estou a repostar a sua dúvida. Quando fui falar consigo e eu e o Agostinho, o senhor que nos disse para fazer, inicialmente tinha-nos dito para fazer um documento a pedir o perdão da multa. Foi feito. Você diz que nós não fizemos nada, o que não é verdade. Foi feito. A seguir estive lá com o Sr. Agostinho a falar consigo e disse o que é necessário fazer para resolver. Façam uma contestação para o Conselho Superior de Justiça, anexem o documento que têm e eu despacho. Ponto final. A seguir, vem uma decisão. Despacha para o Conselho de Justiça. Correto. Não, porque a decisão anterior, já você tinha tomado. As pessoas o Conselho de Justiça reuniu que é você. Ouvir que eu tinha que despachar. O Conselho despachar para o Conselho Superior de Justiça. Foi o que eu disse. A decisão anterior já foi o senhor que a tomou, que diz lá que foi o Conselho de Justiça, que era sou eu, que segundo diz no jornal. Conselho de Disciplina. Que sou eu, resolvemos a situação. É o que diz no jornal. Conselho de Disciplina? Sim. Conselho de Disciplina a primeira decisão é o que diz. E mandámos o comunicado. E mandámos o comunicado em 4 de dezembro para... Fui lá, o senhor disse-me que era para fazer a contestação ao Conselho Superior de Justiça. Que podia contestar determinado dizendo que se passava e anexando os documentos que tinha. Certo. Foi feita essa contestação entregue no dia a seguir logo. E foi entregue também. No dia a seguir logo. Conselho Superior de Justiça. E depois vem a primeira decisão, que o senhor sabe muito bem qual foi, a dizer que que o processo nem sequer foi analisado porque pura e simplesmente nós não tínhamos entregue um cheque de 100 euros. E era eu que sabia isso. Era eu que devia saber isso. É o senhor que devia saber, sim senhora. Porquê? É o senhor que devia saber. Porque já por isso é que o regulamento diz que num recurso ou num protesto tem que colocar 100 euros. Então, e porquê que não colocou? Não diz numa contestação. O recurso ou contestação ao recurso é igual. É a mesma e porquê que você pede desculpa então ao Conselho Superior de Justiça? De quê? Então você pede aqui desculpa. Queremos pedir as nossas desculpas pelo facto de não anexar o cheque. Eu, ao contrário de si, eu não tenho problemas nenhum de assumir os erros. Então porquê que está bem? Eu estou a assumir, e a única coisa que você fez de mal, usou de má fé
e de má vontade Não há nisto má tudo, fé, má foi fé, a já lhe partir, disse assim. não, foi a partir do momento em que decidiu publicar, tornar público estas situações, dá uma entrevista e põe no site as coisas, quando nós ainda tínhamos, entrevistas começaram por vocês. Deixa-me acabar. Sim, sim. Nós ainda tínhamos entregue um outro documento ao Conselho Superior de Justiça, que só ia sair a decisão na quarta-feira, e no sábado o senhor já estava a dar o assunto como encerrado. Quando deu a entrevista na Rádio Onda Viva. Quando me perguntaram. No domingo. Quando foi no domingo. Não, passou no domingo, foi dado no... Não, foi no domingo, no jogo de futebol. Foi no jogo de futebol. Porque a mim o que me disseram que ia passar nesse sábado e depois acabou por passar só foi no domingo. E no futebol. Mas a decisão do Conselho de Justiça só saiu na quarta-feira. Quem disse? Desculpa, então os documentos não valem. Foi depois. Os documentos não valem. Com certeza. Os documentos não valem. Tem datas, tem tudo. Isso foi depois de você entregar o cheque. Claro. E o senhor já no dia... já estava. A decisão já estava consumada. Mas estava porquê? Não podia ser alterada? Posso lhe dizer que nem tive conhecimento desta carta que o senhor não podia ser alterada a decisão. O senhor, esta carta do envio da calção, passou para a associação? Não, nem tem que passar. Pronto, não passou. A partir do momento que o processo está no Conselho de Justiça... Como eu sabia, depois de ter o documento... Sabia que eu tinha-lhe dito que ainda ia... falar novamente e ver o que é que era possível fazer. O senhor disse no jornal, não me disse a mim. Disse assim, por telefone. Disse-lhe assim por telefone, que ainda ia fazer mais uma... Assim não lhe interessa porque... Aqui diz que de facto prevaricou o incumprimento do regulamento geral. Mas eu nunca disse o contrário. E alguma vez disse o contrário. Para que é que está a contestar e a pôr as culpas que a culpa alguma vez da associação? Porque é assim, o regulamento, eu nunca pus em causa que nós incumprimos do regulamento. O que eu ponho em causa e ponho em causa, comparando com os casos que o senhor vem trazer a público, porque isto não é comparável, não é comparável com o caso da Estela. Então porque não? Não, porque o atleta jogava nos dois campeonatos. Sim. O meu atleta não jogou nenhuma vez no outro campeonato. Aqui não diz que ele nunca jogou. Não, diz. Pertence aos quadros. E o que é que diz a seguir? E o resto até ao fim. Nunca participou em qualquer prova por motivos profissionais do referido atleta e o treinador prescinde os seus preços. Diz ou não diz que nunca jogou? Possa chamá-lo novamente e pô-lo jogar. Amigo. Diz ou não diz que nunca jogou? Aqui diz que nunca jogou. É verdade ou mentira? Está a dizer que não. É verdade ou mentira? Está a dizer que não. Não sei se é verdade ou mentira. Eu não estou a dizer que não. O senhor é que é o único que tem a verdade. Não, o senhor é que está a dizer. Eu estou a dizer que está escrito. Que não jogou. Mas pertence aos quadros. Que não jogou. Não me interessa a mim, pá, isto. Não pode. Pertence aos quadros. Alguma situação pode ser anulada depois de estar inscrita? Pertence aos... Não pode. Na Federação não pode. Então pronto. Então como é que o senhor quer que venha dizer que ele não pertence aos quadros? Então porquê que o senhor está com este alarido todo? Porquê? Porque o atleta fica suspenso sem jogar, nós perdemos os jogos em que ele participou e continuávamos a jogar. Isto é que o bom senso mandava. Não é? Bom senso, porque o regulamento diz ao terceiro jogo. E porquê? Você não sabe porquê. Não diz? Não sei porquê. Não sabe porquê. Porque a participação dele, que a Câmara lhe dá, o subsídio, são 600 euros para a participação. Não, são 650. Ou 650. Você não sabe? Por isso, 200 e 200. Sim, dá 600. Dá 600. Mas nestes casos já tinha 1000. E depois? Qual era o problema? Quantas associações já acabaram com saldo negativo e nunca houve problema nenhum? Mas neste Porque caso... estava com problemas que eu não pagasse os 1000 euros? Tenho lá mais 5 escalões. O regulamento... Tenho lá mais 5 escalões, mais 4 escalões. O regulamento... Cobriam esse valor. O regulamento, neste caso, é assim. É? E temos que o cumprir. É? Agora, no futuro, o problema será de quem vier cá e aprovar. O problema é do futuro e do passado, é que as coisas do passado não são tratadas exatamente iguais. São iguais. Ainda agora falamos no caso do jogo do Obermar, que o senhor descartou para canto porque não vale a pena falar. Não vale a pena. Eu não me lembro disso já. Pois não se lembra, não lhe interessa. Lembro-me agora no atual. Também não se lembra de há 2 épocas um jogador do Navais que jogava, era federado no Barzinho, era júnior do Barzinho, jogou pelo Navais, curiosamente foi ao Obermar na mesma a denunciar o caso. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? A equipa perdeu os pontos nos jogos em que ele realizou e continua a jogar o campeonato. Lá está a ver, um dos pontos das reuniões de trabalho em que esse assunto foi mudado. E foi mudado? Foi mudado. Foi, então, vê como vê? Diga. Foi uma alteração que foi mudado? em que os jogadores que fossem para o Barzinho ou para o Rio Ave, das camadas... Estou a falar de séniores. Estou a falar de séniores. Está a falar em júnior. Não. Ele estava a jogar nos júniores do Barzinho
e souber qual é a idade dos júniores de Varzim, vê que ele pode jogar nos séniores do nosso campeonato. Os júniores de 17, 18 anos, tem 18 anos. É como o nosso. Tem 18 anos, já pode jogar nos... Não. 18 anos pode jogar nos séniores. 18 anos pode jogar nos séniores. O nosso escalão. E era o caso. Era atleta do Navais sénior. Jogou pelo Navais, estava federado no Varzim. O caso foi resolvido e não houve penalização da exclusão do Navais. Perderam os pontos, pagaram a multa e seguiram o campeonato. Lá está. São 2 pesos, 2 medidas. São 2 pesos, 2 medidas. São casos a casos. São casos a casos. Agora, se bem me dá razão, os casos a casos devem ser analisados caso a caso. Não é chegar a um regulamento e olhar para ele de forma fria. Tem que ser analisados os casos. Têm que ser ponderadas as situações. Ele não foi de forma fria nem quente. Não, foi fria e foi analisado devidamente em conformidade. Porque se o regulamento diz aqui proibido participar atletas inscritos oficialmente na Federação, não podem. O regulamento e depois diz, se comprovadas as irregularidades, sofre. E depois ainda diz, não é permitido no futebol interfrazias e estar inscrito em 2 associações. O regulamento também diz que as transferências são de 15 de dezembro a 15 de janeiro. E o segundo diz, os meus atletas podem ir jogar para outras equipas. Não está no regulamento. Não está no regulamento isso. Porquê? Porque eles não estão inscritos neste momento. Fizeram parte do campeonato. Mas não estão inscritos neste momento na Federação. Fizeram parte do campeonato. Na associação. Ninguém inscritos. Não pode ser apagado tal e qual. Apagamos a classificação. Apagamos o meu atleta em Braga, como nunca fez jogo, também está apagado. Nem no seguro estão. Ouça, o meu atleta, que estava em Braga, não fez nenhum jogo, então também está apagado. É federado, ele não pode tirar. Está apagado. Até 31 de julho não pode sair de lá. Nós somos mais que os federados neste campeonato. O nosso regulamento é que somos mais. O nosso regulamento é nosso. O nosso regulamento manda de acordo com aquilo que a organização apetece fazer. Não apetece fazer. Eu já disse isto uma série de vezes e continuo a dizer. É a sua opinião. É a minha opinião e é os factos. E a sua opinião também posso dizer que você neste campo não sabe nada. Pois não. Porque é um dirigente mal formado. E porquê? Porque o senhor é um dirigente que não sabe estar no futebol. Pois não. Não sabe. Tenho pena de que nunca fui irradiado nem nunca fui castigado. Senão você sabia. Tenho pena disso. Você ao dizer ser respeitado e traído na situação, uma afirmação gratuita. Não, é gratuita, não. É gratuita. E só porquê? Porque não é isso. O senhor é que se esqueceu de saber o cadastro do atleta. O senhor é que tem se eu soubesse que ele tinha jogado, de certeza que eu não me tinha jogado, mas não quis saber isso. Foi preciso os de fora, isto é, as outras equipas fazerem o trabalho que a organização não quer fazer. A organização não a polícia das situações irregulares das associações. A organização. As associações polícias umas às outras. Ouça uma coisa. A sua organização gosta. Não é a minha organização. Toda a gente. A sua organização gosta de vir dizer que o nosso campeonato é quase o profissional. Não é quase profissional. É muito melhor do que qualquer um que existe por aí fora. Está bem organizado. Está bem organizado e tem 30 anos. Agora, se quer que o campeonato seja como é os profissionais e como o senhor diz, então faça o trabalho de casa. As inscrições em qualquer associação são validadas pela própria associação. Não são os clubes que fazem depoliações dos outros. Casa Nova. Isso é desvirtuar os princípios que foram fundados no Interfreguesias. O Interfreguesias começou, não foi com este espírito de ganhar a qualquer preço, aliás, de competir de forma desleal. Não foi estes os princípios. E estão nos seus estatutos. Os seus estatutos da associação dizem que o objetivo principal da associação é promover a prática do futebol entre as associações de concelho, fomentar a convivência entre as associações das diferentes freguesias do concelho. E foi isso que esta organização fez. É isto que esta organização faz. É a sua opinião. Todos os anos. Pronto, eu respeito a sua e você tem que aceitar a minha se quiser. Não tem que aceitar. Agora uma coisa. Uma coisa certa. A promoção do Interfreguesias ao longo destes 30 anos foi feita. Ela iniciou com equipas de séniores. Para, enfim, uma confraternização de clubes. Isto é, clubes das freguesias. Por freguesias, por assim dizer, em que eu tive o gosto de fazer parte também. Depois, a seguir, esta organização é que me promoveu as bases. Isto é,
os juvenis, os infantis, Vieram o mais feminino e as escolinhas. E que os Por isso, infantis à era obrigatório os esta árbitros serem organização- jogadores séniores. esta Não organização- serão bem de contar histórias que eu essas eu conheço. Você sabe mais do que eu, porque Eu é essas mais conheço. velho do que eu nisto. Sou. Por isso, muito O mais velho, senhor Deus me livre. pode dizer o que quiser. Eu, Com certeza, não é o senhor- único que conhece o campeonato. Ainda Você tem que admitir não, isso. Não sou. O senhor não é o único não que sou. conhece o campeonato. Mas sou um nem dos é o único responsáveis elemento da existência dele. Nem é o único Mas sou um dos elemento. responsáveis da Nem é o existência único dele. elemento Coisa que o senhor do não é. campeonato. Porque se não existirem associações para participar, Com o seu certeza, campeonato não mas- serve para nada. Mas eu disse isso. O seu sempre. campeonato, Eu sei. o seu campeonato Não é. deixa de Mas, existir. ouça, mas isso foi Certo? eu que sempre que disse. Aliás, isso é uma leitura Não, minha. o seu Eu põe- disse que as associações, sem sim. associações não há campeonato, sem árbitros não há disciplina Sim. e sem organização não há coordenação. Isto há. são três vertentes fundamentais dentro da organização. As Está a coisas perceber? todas se fazem. Agora, a promoção do interfresias e tem existido ao longo destes 30 anos, precisamente desta organização, que colocou os outros 4 escalões a funcionar, a seguir, não foi da autoria do início, mas sim a partir. E neste momento, se os Leões da Lapa entram com 5 escalões, Sim. que é bom, é benéfico, em todos os aspectos, é sinal que a organização progrediu ao longo destes 30 anos. E que as associações também trabalham muito para isso. Correto, eu tenho dito sempre isso e digo sempre isto, porque Não é? sem as Porque associações. sem o trabalho que nós fazemos, Oh, o campeonato não vale zero. Nesse aspecto, Vale zero. eu nunca disse não a essa situação. E porquê? Porque as associações é que fazem precisamente o campeonato interfresias. Exatamente. Só não fazem as regras. Se temos as regras e o regulamento para existir, senão era um torneio de café. É um torneio de café. Vamos então aqui pôr algum ponto de situação, alguma ordem nesta altura. Não está desordenado. O que nós percebemos, o jogador nunca foi utilizado na equipa federada. Não. A intenção da organização Segundo diz o Leões da Lapa, não é? Não, está Eu não escrito sei. no documento que o senhor agora Eu leu. não sei, eu li, isto não era- é uma voz, a não é a pergunta- federação que está a dizer. Não, é a associação, a Mas própria não é- associação dele está Mas escrito. não é, A pergunta isso que pode, eu ele faço pode para estar António. incluído É o no único- boletim. é o único Se for que nunca num foi. boletim sem jogar, Nunca ouça o esteve. Casanova, Não você houve. Eu fui na sabe pré-época, disso. você sabe muito Sabe- bem que já lhe contei a história. Mas se tiver já feito- ouviu a história toda. Ouça, se ele for incluído numa relação de participantes Sim. num jogo, automaticamente jogou. Certo. Jogou. Sim, isso pá. já sabemos. Isso Mas é, chegou a isso ser é, Isso já incluído ou não? Não. Nunca foi Nunca incluído. foi. isso Foi na é pré-época que a ele lá versão dos esteve. Leões da Lapa, nesse E a aspecto. versão, não é? a versão documentada Sim, pela mas- outra equipa. Que eu há pouco lhe estava a querer perguntar, atendendo aos tais princípios da organização de promover o desporto, não seria possível ter permitido que o Leões da Lapa, nem que fosse com 0 pontos, continuasse no campeonato para permitir ao fim de semana os jogadores, os outros 25, como dizia o E Pedro, jogarem? Ia saber uma exceção muito drástica nesse aspecto, porque as associações, as outras que têm problemas e já tiveram problemas destes lados, caíam todas em cima da organização. E a organização que ficava com a batata quente e mal da fita. Por isso, Portanto, considera que esta decisão foi um mal menor? eu Teve acho que ser? sim, em todos os aspectos. Mal Em todos os para a aspectos. organização. Correto. Para a organização. E para a equipa. Para nós não. É para a equipa. Para nós não. Pronto. Para nós não foi mal menor. Porque A foi equipa, mal menor. entretanto, As associações- continua as a treinar, associações não é? Pelo que eu Continuamos a percebo, treinar. e Ainda ontem estava fomos fazer pronta um para entrar jogo. em campo se fosse preciso. Amanhã. Ainda ontem fomos fazer um jogo com outra equipa. Nós continuamos a treinar Jogos todas as particulares, semanas. neste caso. Fazem Todas as treinos semanas- na mesma. E ele- Todas as semanas No- temos treinado e no- jogado. no Felizmente defesa- temos No arranjado. defesa, embora seja um mês praticamente, ou mês e meio de interregno, as equipas por isso Continuamos a preparam-se treinar precisamente, e a como o jogar Sr. Casa fora. Nova disse, para o próximo ano já estarem aptos. Mas eu Estamos disse sempre e mantenho a situação neste momento dos jogadores do Leões da Lapa, de séniores, estão desvinculados da organização. Eu espero que as outras Não equipas tem- protestem os jogos todos. Não têm seguro, Porque a organização Não tem entende que eles, ao serem excluídos, não estão desaparecem. excluídos, né? aparecem da tabela de inscrição, não é esse o entendimento desaparecem que a do Lapa faz. seguro, por isso à partida não constam no campeonato interfresias neste momento. Por isso são jogadores livres. Mas para ver essa liberdade, o clube não tem de os ceder? Não Passar tem, uma não carta é de necessário desvinculação? desaparecer Não da tem, organização. A organização decidiu, está Se estão, decidido. se estão Não diz no eliminados, regulamento, mas se estão decidiu. eliminados, e isso já os disse precisamente nesta última Mas reunião. apesar do clube Nesta estar última eliminado, reunião eu os disse, jogadores não e estão ninguém se ligados opôs ao à clube. situação. Mas os jogadores estão ligados ao clube. O clube pode desaparecer, Não, mas eles eles... não estão ligados neste momento, não estão inscritos na associação. Eles não estão inscritos na associação. Estão eliminados da tabela. estão, deixaram de inscrição. estar. Deixaram de estar. Pois, Foi a eliminado. decidiu Lógico. tirá-los, é lógico. É uma decisão unânime. Neste unânime momento tomada única não e exclusivamente pertencem para a aos associação. quadros da associação.
E já recebeu então inscrições por parte de todos os clubes de alguns Sim, jogadores? já há gente de várias equipas, não vou dizer os nomes, mas há equipas aí a quererem inscrever os jogadores. Já estou dia 31 de janeiro, há inscrições abertas. E podem fazer. Para este, mas as jogadores inscrições novos. podem ser feitas para como só que não tenham ligação a é como são seja um chegados jogador jogadores novo. novos com esta alteração que foi feita agora à como pressa. seja um jogador novo. É como seja um jogador Não sei novo. onde é que isso foi aprovado, essa alteração que o senhor está a dizer. Não vejo isso em regulamento. E o a Pedro dizer que confirma que essa os saída jogadores. dos jogadores? Vai Não, perder neste jogadores? momento só tenho conhecimento de um jogador que saiu do plantel. Dos 26 iniciais, perdeu um jogador para Só já. tenho conhecimento de um. Só tem conhecimento. Não tenha chegado Por isso não tenho a certeza. ao não é? conhecimento, só tenho conhecimento de um confirmado que Ontem veio no jogo falar que comigo. fez, quantos elementos é que estiveram? Estiveram todos? Os que Não, puderam? tivemos 19 jogadores. Portanto, pelo tivemos menos 19, esses 19 estão para já com a equipa. E tem alguns que não foram porque estão a trabalhar. É normal. Mas que eu tenha conhecimento, que nos tenha sido comunicado por atletas e mesmo por dirigentes de outras equipas que já há muito andavam a tentar levar os jogadores ainda antes desta situação se ter resolvido, que eu tenho conhecimento, é só um atleta neste momento que eu tenho conhecimento que se inscreveu numa outra associação, que eu espero que as associações onde ele jogar contra protestem os jogos todos, porque eu não encontro nada no regulamento que diga que a equipa está excluída, os jogadores deixam de estar vinculados a ela. E isso, se é uma alteração que foi feita a posterior, e eu não tenho conhecimento dela, gostava de saber onde é que ela foi aprovada, porque não tenho esse conhecimento. De resto, os atletas, neste momento, como eu disse, e continuam informo a treinar. e afirmo peremptoriamente. Na associação, os jogadores dos séniores de Leões da Lapa não pertencem na listagem como jogadores, como atletas de nenhuma equipa. Aqueles que São se jogadores inscreverem livres nesta altura, estão então. livres. Não existem, por esse Portanto, prisma são não dois existem. Nem no seguro, entendimentos nem no seguro diferentes, estão. Nem no seguro estão. Por isso, à partida, só quem os inscrever é que retoma precisamente novamente a posição de atleta na associação. Em Por termos isso, não organizativos. deixam de jogar. É isso que eu quero dar a conhecer ao senhor. Mas Padre. não eles podem também jogar não na eles equipa continuam a jogar que, connosco. que Mas- queriam. mas se calhar, eles jogar. continuam a jogar. Mas podem jogar A no treinar e a Interfrazia. jogar. Eu estou a dizer que podem jogar no Interfrazia. Mas eles- Só se não quiserem. Mas eles não podem jogar na equipa que queriam. Correto. O problema terá que ser pedir responsabilidades à própria. Exatamente. Por isso é que eles optaram por ficar lá e não ir para mais lado nenhum. Por isso é que eles optaram por ficar lá e continuarem a treinar e a jogar e não ir para mais lado nenhum. Foi por isso. Pedro Casanova, acho estamos, que e Sr. António, estamos entretanto a terminar o nosso tempo. De qualquer forma, vamos aproveitar estes últimos minutos. O Leões da Lapa então está a treinar, está com os jogadores. Para o ano, isto provocou algum ressentimento? Ou vão regressar? Vão continuar a jogar? Não, vamos continuar a jogar, vamos regressar. Já lhes disse isso na terça-feira. Houve realmente uma ponderação que fizemos em acabar com esta época com as outras equipas também. Não o fizemos e já o expliquei porque acho que não era correto da nossa parte tomar essa atitude com os outros escalões que não têm nada a ver com este assunto. Também por respeito e consideração não só aos atletas, mas aos pais dos atletas que investiram em equipamentos, em fatos de treino, em coisas que lhes foi pedida a colaboração e sempre colaboraram, e por isso não era correto a nossa parte fazermos isso. Temos esse problema com os séniores, que também investiram o dinheiro nos equipamentos e no material. Olha, vão ficar com ele pendurado. Não vão, porque nós estamos a utilizá-los nos jogos que vamos realizando. Mas é outra situação que é complicada. Por isso, e no próximo ano estaremos, a não ser que surja mais alguma alteração ou alguma coisa, estaremos disponíveis para estar no campeonato novamente com os 5 escalões, como temos feito nestes últimos anos. E já agora, aproveitando o que foi aqui dito, na primeira reunião, lá está, inicial, vão tentar alterar o regulamento? Isso é com certeza. Sem ser com documentos, falando não, mesmo? vai ser com os documentos, porque eu gosto muito das coisas escritas. E porque elas perduram. As palavras levam-as o vento. E se isto não deve ser enviado para a associação e tem que ser entregue pessoalmente nessas reuniões, é uma situação que já registrei e que vai ser feito assim, porque o que eu considero é que as coisas devem ser comunicadas a quem organiza, e foi isso que o fizemos. E depois, se essa organização tem reuniões de trabalhos, então apresenta os casos que lhe forem chegando
na minha ótica deveria ser assim. Não é esse o entendimento do Sr. António Pereira, está no direito dele, ele decide, o entendimento do António Pereira põe as regras todos que os quer. casos que se apresentaram nas reuniões de trabalho foram discutidos e votados e deliberados. Por isso, Sr. António, e esta situação que foi tão desagradável este ano ter acontecido, é possível para o ano mudar de alguma forma? A equipa só perder os pontos, por exemplo, dos jogos em que o jogador irregular ou os jogadores estiveram são situações a ser mal precisamente que utilizados? ficam ao cargo das associações. Portanto, se as associações decidirem por maioria ou é preciso ser por unanimidade? Não, por maioria. Eu acho que democraticamente tem que ser assim. Foi sempre tratado as coisas lá assim. Por isso, portanto, é um ponto certamente que vai merecer nas discussão reuniões de na próxima trabalho, época. Isso é garantido. se levarem estas situações, se for aprovado por todas as outras associações participantes, não há problema nenhum. Não vamos impedir nada nesse género. Agora, quanto às situações que temos neste momento, temos que as levar até ao fim, até ao fecho do campeonato, e depois, o próximo ano, assim se verá. O próximo ano então se verá, certo, como ouvimos, é que o Leões da Lapa vai regressar com o futebol sénior, vai regressar também com 5 escalões, é um dos poucos clubes que o faz na Póvoa de Varzim e por isso também merece ser certamente felicitado. É um dos poucos. Não são todos, eu disse poucos. Todos, menos um. 5 escalões, menos o Barreiros. Basta ver que no feminino só há 9 Barreiros. equipas, se não estou em erro. Portanto, no máximo 9 equipas terão todos os escalões, mesmo assim não parece que sejam tantas, terão para aí 5 ou 6. No feminino, por exemplo, não é? Porque mas nas escolinhas, por exemplo, temos 14. Claro, mas eu digo ter os 5 escalões. Aqui da Póvoa Freguesia, acho que é o Barreiros e Unidos, só que não tem. O Barreiros o Rufo tem, nós temos, a Matriz tem. O Unidos não tem e o Barreiros não tem. Os 5. Por exemplo, o ano o Barreiros vai ter escolinhas, já está a formar a situação nesse campo, por isso, à partida, é mais uma equipa. Oxalá que as equipas todas da Póvoa apresentem as escolinhas, porque era uma mais-valia precisamente para o campeonato da Póvoa do Brasil. Muito bem, fica então esclarecida esta situação. Os ouvintes que nos estiveram a acompanhar ouviram a parte do Leões da Lapa, o Pedro Casanova, também a parte da organização, o Sr. António Pereira, sobre esta questão envolvendo a exclusão dos séniores do Leões da Lapa do Campeonato Interfreguesias da Póvoa de Varzim.